Olá, queridos alunos! Começamos então a nossa aula de revisão de juros simples, composto e desconto. Vejamos então. Aqui eu tenho no primeiro exercício, o que é uma capitalização simples, que um capital de 16 mil aplicado durante 8 meses rendeu de juros 1.920. Determine a taxa anual. Por que eu coloquei esse de determinar a taxa? Porque vi que muitos alunos tinham dificuldade em achar a taxa. Então, comecei pelos mais difíceis, né? O que complica um pouquinho mais. Então, vamos lá. Eu tenho um capital de 16 mil. Ali já está dizendo que rendeu juros, né? Se fosse, tive o cuidado de colocar na prova e nos exercícios seguintes, identificando se é um juro simples, composto ou desconto. Se falhou alguma coisa, mas tive esse cuidado principalmente na prova. Então, aqui nós temos um capital de 16 mil, né? Que rendeu juros de 1.920 num tempo de 8 meses. Então, eu vou usar ali a fórmula dos juros, né? Que é J igual a sim. E em alguns livros ainda tem CIT sobre 100, mas a fórmula é a mesma, é só uma questão de nomenclatura. Que aí eu vou substituindo. Se eu tenho juro, então eu substituo pela letra, né? Que é 1.920, que é igual a 16 mil vezes a taxa, que eu não tenho qual a taxa, em 8 meses, tá? Então, vocês observem que o que passou, né? Os 16 vezes 8, 1.920. Então, eu multiplico ali, faço uma multiplicação dos 16 mil por 8, que eu vou ter 128 mil igual, vezes a taxa. Então, 1.920 igual a 128 mil vezes a minha taxa. Aqui, como eu tenho o 128 multiplicando, você sabe aquela regra, né? Das variáveis, eu quero saber a taxa, eu isolo a taxa, né? Que é o valor dos 128 mil, que ela vai passar dividindo, né? Então, 1.920 dividido pelos 128 mil, eu vou ter 0,15. Como ele pede o valor da taxa, né? Eu multiplico por 100, porque ali eu tenho o valor unitário. Então, a multiplicação por 100 é para torná-la na porcentagem, no percentual, que é o 100. Vezes o meu tempo, né, que pede a taxa anual, 1,5 vezes 12, que vai ser 18% ao ano. Tá bem? Voltando aqui, ó. Por que ela vai ser 18% ao ano? Porque a taxa pedida, ela é anual. Então, por isso é que eu tenho o valor anual. Se fosse pedido mensal, eu não precisaria multiplicar por 12, ok? No segundo exemplo, passando aqui para o segundo, só um pouquinho, passando aqui para o segundo, aqui nós temos que qual a taxa, a que taxa devemos aplicar o capital de 2.250 no sistema de juros simples para que depois de 4 meses o montante seja de 2.520, tá? Então, pedido de taxa. Veja que eu me reportei aos exercícios que têm um pouco mais de dificuldade. Se não for esse, vocês me avisem, que aí depois posso alguma coisa referente a outras dificuldades surgidas. Então, se nós temos aqui um capital de 2.250, eu estou pedindo a minha taxa num tempo de 4 meses. E tem um montante que é de 2.520. Tendo o montante, o capital, eu sei o juro que foi aplicado, que é de 2.000, que é de 270 reais.
Então, eu vou substituir ali para achar a minha taxa, ó. Isolo os juros, né? Juros é igual assim, né? Que o valor do meu juros é 270. O valor do meu capital é 2.250 vezes a taxa vezes 4, tá? Multiplico 2.250 por 4. Vocês vejam que ali o meu sistema é de 4 meses, né? E ele está pedindo qual a taxa que devemos aplicar. Não está falando em taxa diária, né? Mensal. Então, supomos que é a taxa mensal, né? Os 2.250 vezes 4 vai dar os 9.000. Como eu tenho que isolar a taxa, né? Passa os 9.000 dividindo, ó, que eu vou achar o 0,03, né? De novo, aviso que o 0,3 ela é unitária, então para passar para porcentagem eu multiplico por 100, que aí eu tenho o valor aquele de 3% ao mês, tá? Se fosse anual, eu ia multiplicar por 2, mas como ela é mensal, ali no problema não pediu, ou diária, então eu multiplico só pelo valor do 100 para passar para porcentagem, ok? Vamos melhorar aqui a nossa imagem. Muito bem. Continuamos. Aqui separei um outro, ó. Quais os juros produzidos pelo capital de 24.000 aplicados a uma taxa de juros de 10% ao bimestre durante 5 anos, tá? Então, vejam bem, 10% ao bimestre durante 5 anos, tá? Então, eu quero saber qual os juros. Eu tenho o valor do meu capital, que é 24.000. 10% ao bimestre, né? Então, primeiro eu multiplico a minha taxa por 100, divido por 100, que vai dar 0,1. Troco o ano, né? Porque como é 10% ao bimestre, então o meu tempo, que é de 5 anos, né? 5 anos tem 6 bimestres, né? Então eu pego e multiplico ali o 5 vezes 6, que vai dar 30. E multiplico aqui os 24.000 do capital, vezes o valor da minha taxa, né? 0,1, que é a da taxa unitária, vezes os 30, que é o equivalente aos bimestres. Porque um ano tem 6 bimestres. 5 vezes 6 dá 30, tá? Aí faço a multiplicação, então o meu juros foi referente a R$72.000 naquele período de 5 anos, ok? Então tá, dúvidas? Continuamos. Aqui eu fiz um porém, ó. É importante destacar que para a utilização correta das formas é preciso que a taxa de juros representado pela letra I e o período N devem estar expressos na mesma unidade de tempos, tá? Para usar uma taxa de 6% ao ano, devemos transformar o período N, que é igual a 36 meses. Então, 6% ao ano, 6, né? Dividido por 12 vai dar 0,5 ao mês. E como o meu período está em meses já, né? Eu tenho a taxa em ano, então eu transformo a minha taxa que está anual em meses. E o tempo ali, ele está 36 meses. Então, agora observe que eles estão no mesmo período, ok? No exercício 5, aplicando um capital de R$1.000 a taxa de 5% ao semestre durante 2 anos, qual o montante que eu vou obter? Então, aqui eu tenho o capital, né? Sempre isolando, sempre identificando as variáveis que eu tenho.
Eu tenho aqui a minha taxa, que é de 5% ao semestre. Eu transformo em taxa unitária, dividindo por 100. Ali eu tenho 2 anos, que 2 anos equivale a quanto? A 4 semestres. Então, eu coloquei a taxa e o tempo no mesmo período, ok? Como ele quer saber um capital, qual o montante, vocês vejam o seguinte, ó, quando não fala em composto, juros sobre juros, eu tenho que aplicar a taxa de juros simples, porque ali não está, não está identificado como juros sobre juros ou composto. Então, eu aplico juros simples, tá bem? Uso aqui porque ele está pedindo um montante. Então, eu vou usar a fórmula, que é M, que é igual a C, que multiplica 1 mais I vezes N, tá? Então, resolvo o que está dentro do parênteses primeiro. Primeiro, sempre a multiplicação, a taxa unitária, 0,05 vezes 4, que é o meu tempo em semestre, mais 1. Então, primeiro eu multiplico e depois eu somo, que vai dar 1,2. Como o capital na fórmula está multiplicando o que está dentro do parênteses, então eu multipliquei que eu vou ter um montante de R$ 1.200, ok?